Olá, gente, estou aqui mais uma vez para dar continuidade, né, aos meus relatos. O último vídeo que eu postei, eu falei um pouquinho do dia que eu recebi o diagnóstico de Davi, né, relatando de fato que ele era um autista. Eu falei que naquele mesmo dia eu iniciei as terapias, né? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância das terapias e quero falar também sobre a importância de você conhecer sua criança. Foi um ponto assim que facilitou, né? E tem me ajudado a lidar melhor com Davi. Quando eu recebi o diagnóstico, eu lembro bem que eu parei, pensei, e aí eu disse para mim mesma, a partir de hoje eu tenho um caminho que não faço ideia, né, do que me espera, mas eu quero estar preparada para tudo que vier, embora a gente nunca está, mas eu procuro estar. Eu, eu falei a vocês também sobre a questão dos hiperfocos, né, que Davi tem. Os hiperfocos de Davi, assim, são hiperfocos um pouco delicados de lidar e às vezes difíceis, porque em todo lugar hoje tem um ventilador, né? Aí, além dos ventiladores, ele tem hiperfoco hidrômetros. Então, todas as casas têm um hidrômetro. É para observar aquele reloginho que fica girando. Aí, máquina de lavar. Davi gosta muito de insetos, mas a abelha amarela, como ele fala, é algo assim que lhe chama muita atenção. E o que é bom para ele é quando ele consegue capturar o que alguém captura essa abelha para ele trazer para casa, ele liberar essa abelha e a abelha ficar voando. Esse é o objetivo da abelha quando ele, né, consegue capturar ela. Ou alguém captura e dá para ele. Enfim. Então imaginem vocês que eu passo algumas pelejas, né? Porque quando o Davi é confrontado diante desses hiperfocos, ele fica muito nervoso. E às vezes um pouco agressivo, dependendo da maneira que ele não é compreendido. Não é nem que não é compreendido. Então, assim, se eu não tivesse conhecimento de causa, eu não ia poder fazer as intervenções. Quando eu estou em algum lugar com o Davi, se ele vê algum ventilador, ele sai correndo. E aí eu tenho que ter todo o manejo, eu tenho que ter toda a estratégia de como é que eu vou entrar nesse ambiente, como é que eu vou justificar, porque tem a questão da empatia das pessoas, e sabemos que ainda falta em algumas, né? Alguns não têm conhecimento, alguns têm, mas não quer saber de nada não. Então assim, eu tenho passado também por algumas situações assim bem constrangedoras com Davi. Por enquanto tem dado certo eu me sair, né? Mas tem momentos assim que me deixa muito triste. Às vezes a gente não é muito bem recepcionado por algumas pessoas, né? Mas assim, eu não quero generalizar, porque tem pessoas ainda bem carinhosas, assim, bem atenciosas com os autistas. Eu costumo muito, eu não abro mão assim, do uso do cordão em Davi quando eu saio, né? Justamente para isso. Por conta dele ter, né, esses comportamentos diante aí de tudo isso que eu estou falando para vocês. Então é a maneira que eu acho de, de estar, eu acho, justificando, né, o comportamento dele e uma maneira também das pessoas serem mais compreensivas. Porque, assim, hiperfocos é algo que eu percebo, assim, que eles não conseguem se dominar, né, diante do hiperfoco. Aí o que é que eu faço? Eu procuro mudar o foco. Às vezes eu, por exemplo, eu sempre saio com plano B, né? Por isso que eu estou falando a importância de conhecer. Davi tem uma alimentação assim bem equilibrada. Depois eu vou estar trazendo isso para vocês também.
Mas ele é uma criança e criança gosta de doces, né? Aí eu sempre coloco ali estrategicamente dentro da mochila dele um pirulito, uma jujuba, porque aí se eu me deparar em alguma situação assim difíceis, e aí agora eu mudo esse foco para esse pirulito, para essa jujuba, e aí tem dado certo, né? Então, aí vem a questão do comparar, como eu falei a vocês. Aí eu comparava Davi que seus irmãos não se comportavam assim. Meu Deus, em sala de aula, né, eu realizo tal atividade, dá certo. Aqui em casa não dava certo com Davi, na maioria das vezes. E ali eu me cobrava. Eu me cobrava muito e aquilo ali me angustiava, me entristecia. E aí só de eu ajudar ele, atrapalhava. Até que foi no dia que eu recebi o relatório dele, né? E fechou o diagnóstico dele. A neuropediatra que fechou o diagnóstico, ela percebeu que eu estava assim muito angustiada, não pelo diagnóstico, mas que eu não estava mais conseguindo saber lidar com as situações de Davi. E eu queria ajudar ele, só que eu estava ajudando de maneira errada, porque quando eu ficava nervosa, quando eu ficava ansiosa, passava para ele, né? E ele ficava mais ansioso ainda, ele ficava mais nervoso, e aí vinha as agressividades, e aí eu não conseguia lidar, não sabia lidar de fato, sabia o que fazer, mas na hora de colocar em prática, eu colocava tudo errado. Aí foi aí que ela me disse. Ela assim, eu lembro que ela olhou nos meus olhos, né? O que eu estava precisando naquele momento. E ela disse: pare com isso. Você não é a mãe, você não é a professora de Davi. Você não é a terapeuta de Davi. Você é a mãe de Davi. Coloque, Verônica, isso na sua cabeça. E eu vou lhe dizer: deu certo. Porque eu respirei. Não foi fácil. Eu digo a vocês que eu tive muita resistência comigo mesma. Mas eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça. Eu sou a mãe de Davi, eu sou a mãe de Davi. E aí comecei a agir de fato como mãe, mas assim, né? Entre aspas. Mas colocando também um pouquinho da pró, né? Um pouquinho do que eu aprendi na minha pós, em prática. Comecei a ler muito sobre o assunto, comecei né, ver relatos de mães, por isso que eu tive essa iniciativa, porque me ajudou bastante. A gente sabe que cada autista é um autista, assim como cada criança é uma criança, né? Mas sabemos que de repente alguém nos dá uma ideia, nos dá uma estratégia, e aí eu não coloco em prática daquela maneira, mas aí eu posso aprimorar, né? Adaptar a realidade da minha criança e dar certo, tá? E dar certo. Então, assim, se você ainda não tem feito isso, comece a observar a sua criança. Observar em todos os detalhes. A partir do momento que você passar a conhecer a sua criança de fato, você vai ver que não tem caminho melhor para você saber lidar com ele, né? Ou com ela. Você saber buscar estratégias e dar certo. Né? Eu falo sempre como mãe, mas isso vale também, né, gente, para os cuidadores, para os profissionais da educação. A gente sabe que está crescendo muito, né? O número de crianças autistas. E assim, ainda é um fato novo, né, para todos. Então, a gente aprende a cada dia, né? Cada dia a gente aprende um pouquinho e a gente nunca sabe tudo. A gente vai descobrindo, é diante as crises mesmo, é diante as dificuldades, e aí a gente vai achando os caminhos, tá? Eu quero deixar aqui claro para vocês também que Davi ainda não tem o nível de suporte ainda fechado. É outra coisa. Eu ficava sempre cobrando, sempre que eu levava ele para as consultas com a neuropediatra, e aí o nível de suporte de Davi, e aí que as pessoas perguntam, né? Ele qual o nível? Tem a curiosidade que é normal. E eu também ficava assim meio que curiosa e querendo saber. Aí ela me disse na última consulta, ela me falou algo assim que chamou bastante a minha atenção. E que realmente eu estou indo por esse caminho.
para não ficar tão ansiosa, né? Que às vezes a gente fica muito querendo saber de tudo e às vezes não é a hora certa da gente saber. Ela disse, vai adiantar alguma coisa? Aí eu parei e disse, não, ele é autista e pronto. A gente vai cuidar, né? A gente vai buscar melhoria, cada dia melhorias para ele ou para ela, né? E pronto. Claro que é importante sim, né? A gente saber o nível de suporte. Mas isso não é tudo. Só que eu trazia para dentro de mim como fosse assim uma peça que estava faltando. Mas aí quando ela me falou isso, eu fui analisar de fato se é de verdade. Eu vou trabalhar em cima do potencial dele, em cima das habilidades dele, né? As dificuldades também. Eu procuro sempre dar assim a minha contribuição, a minha colaboração de mãe. Eu não deixo somente para as terapeutas, né? No caso da Davi, são, são terapeutas, não tem nenhum do sexo masculino, e nem para a escola. A gente sabe que tem muitas famílias que deixam somente que as terapeutas, que a escola resolva e eu, enquanto família, eu não contribuo com nada, né? Não é assim que funciona, tá? Se não se unir, não falar a mesma língua, tudo fica mais difícil. E fica mais difícil é para a sua criança, viu? Eu sou uma mãe que eu gosto de cobrar bastante. Eu cobro demais. Então, se eu procuro também fazer a minha parte. Porque eu vou cobrar o quê se eu não estou colaborando, né? Se eu não estou fazendo a minha parte, como eu vou saber cobrar? Como eu vou chegar na escola? Como eu vou chegar nas sessões de terapias e cobrar algo? Então, assim, terminou a terapia, eu quero saber como o Davi se comportou, né? Se eu tiver oportunidade, eu quero saber o que fez. E aí eu fico atenta. Aí, se eu tiver oportunidade, eu levo para a escola, tá? Eu gosto de estar sempre tendo essa troca. É muito importante. Viu? Muito importante mesmo. E assim eu tenho visto muita evolução de Davi. Claro que tem muitas coisas ainda que precisa melhorar, né? Que precisam ser trabalhadas. Davi é muito imperativo. Davi ainda não senta como eu gostaria, né? Mas Davi já está começando a ler, Davi já está começando a falar, que a fala é o que mais me angustiava, porque é o que tornava assim as crises dele mais sofrida, o que tornava ele mais agressivo era a ausência da fala. Ele ainda não está assim conversando, né? Mas ele já está se comunicando de alguma maneira, ele já está formando frases de 3 palavras, né, Davi? Já consegue sim relatar algumas coisas com palavras, né? Com palavras, ele já corresponde a muitas coisas que eu tinha medo. E isso assim tem me tranquilizado e tem me dado mais força. Lembra que eu falei lá, né, no último vídeo, que a gente precisa estar buscando forças cada dia. Então os avanços também, né, nos fortalece. As dificuldades também contribuem para que a gente se fortaleça mais e que a gente não pare de lutar, né? Não para, não pode parar, a gente não pode desanimar. Tem dia que eles estão calminhos, tem dias que eles estão mais nervosos, mais agressivos, né? Vai depender aí de cada um, mas precisamos estar forte, buscando conhecimento, tá? Não comparar. E outra coisa, as terapias. Gente, presta atenção, né? Os terapeutas que acompanham os filhos de vocês. Fiquem atentos, porque não é só a gente chegar, né? Eu estou falando para quem faz é consultório, quem faz a domicílio, a gente sabe que é diferente, mas o meu particularmente faz é consultório. Então, assim, fiquem atentos. Observe se sua criança está criando algum tipo de resistência.
como é que eles vão para essa terapia? Vão felizes, demonstram, né, interesse, demonstram gostar. E aí, quando finaliza, sejam curiosos. Vocês ver se realmente está acontecendo as terapias que venham contribuir para o desenvolvimento dos seus filhos. Eu falo porque eu já troquei Davi várias vezes de terapeutas, né? Ficava observando, via que ali não ia ajudar meu filho, e aí eu ficava. Graças a Deus, né, as que estão agora, eu estou assim, muito satisfeita. Não posso citar nomes, né? Mas tem me dado as respostas positivas através de Davi. Porque se a gente está buscando melhoria, tem que ter essa melhoria, né? E por isso que eu digo a vocês, é ficar atenta a tudo, né? Eu, particularmente, sou um tipo da mãe que eu observo o Davi 24 horas. E aí eu percebo os avanços, se regrediu em alguma coisa, no que pode melhorar, né? O potencial dele ou não. E aí, dessa maneira, você ajuda. Mas se você não tiver essa visão, não tiver essa vontade de querer, porque não é fácil, tá? Não é fácil. Mas é possível. É possível sim. É só a gente querer. Se Deus, eu sempre falo isso, se Deus nos deu, vamos cuidar, né? Claro, tem momentos que não é fácil. Tem momentos que, meu Deus, será que eu aguento? Eu não sei se vocês fazem essa pergunta, mas eu faço, né? Mas no final dá tudo certo. E aí, olha aqui, ele chegou agora, né, Davi? Ó, Davi, dá aqui oi. Davi, olha aquele no ventilador, ó. Tá vendo? Já vai ele no hiperfoco dele. Fala aqui, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Mas olhando aqui, ó, olhando aqui, ó. Ó, Davi, diga, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? É, mas quando ele está, gente, no hiperfoco dele, olha o que eu tô dizendo aqui a vocês, tá vendo? Não tem outra coisa que lhe agrade. Enfim, mas tudo faz parte, tudo faz parte. E no final dá tudo certo, em nome de Jesus. Perceberam, né? Como é que ele se comporta diante dos seus hiperfocos. E quando esse hiperfoco é o ventilador, porque é o preferido dele, aí o mundo pode acabar, né? Davi não está nem aí. Mas o importante para mim é que ele já responde aos estímulos, né? Porque em outros momentos eu ia mandar ele dar oi e ele não ia ter reação nenhuma. E ele já corresponde, né, da maneira dele, que para mim assim é um avanço grande. Fico muito feliz. Para algumas pessoas, né, pode até não entender bem, não ver isso como algo assim tão importante, mas é muito importante sim, para quem não falava nada, né? Graças a Deus. E assim, gente, eu quero puxar um pouquinho a questão que eu falei das estratégias, né? Para estar mudando os focos. Eu estou falando de hiperfocos, né? Mas tem crianças que não têm tanto hiperfocos assim como o Davi tem, em coisas assim tão inusitadas como ele, né? Mas pode acontecer, né? Algum momento de crise, em ambiente fora de casa. E aí as estratégias que eu uso pode ter serventia sim, tá? Eu sempre, além do pirulitinho, da jujubinha que eu falei, né? De uma bala, eu também sempre tenho na mochila dele frutas preferidas, tá? Mas se sua criança tem algum brinquedo preferido, esteja com esse brinquedo também sempre ali, estrategicamente na sua bolsa, na mochila dele ou dela, porque pode ser de grande importância sim. E ajuda a gente a tirar de algum foco, de alguma situação, né? Não muito agradável, de irritabilidade deles,
um ambiente que não está do seu agrado, às vezes eles ficam irritados, a gente não entende, né, de fato o que é. Às vezes pode ser algum barulho. Eu falei que Davi não tem sensibilidade, né, auditiva, mas olha só, eu tenho observado Davi que alguns barulhos incomodam ele. Tipo, o barulho de moto, quando acelera muito, ele coloca no ouvido, né? Então, algum barulho assim bem profundo. Já fogos, ele já não tem essa sensibilidade. Por isso que eu estou falando a vocês, o conhecer, né, de nossas crianças é importante. Então, esteja sempre com alguma coisa que é do seu agrado, algo que é do campo de interesse dele, tá? Ou dela, que isso vai lhe ajudar também. Quando eu estou em casa, que ele entra em alguma crise, que eu percebo que ele vai, né, ficar ali nervoso, eu me antecipo. Gente, antecipar. Se antecipar é importante. Mas se você não conhecer sua criança, você não vai ter como se antecipar. Eu estou falando como mãe, eu estou falando como educadora, tá? Cuidadora. Se você conhece a sua criança, você vai poder, né, desenvolver melhor alguma estratégia, porque você vai antecipar aquela crise, aquele momento de nervosismo, que pode se desencadear uma crise, né, mais profunda. Então, se você conhecer de fato, você vai perceber, tá? Você vai perceber. Aí em casa, quando eu vejo que ele tá ficando nervoso, né, que por algo assim que nem ele mesmo entende, mas que ele vai ficar irritado e ele pode ficar agressivo, o que é que eu faço? Coloco ele, né, no chuveiro, se o tempo tiver quente, chuveiro frio, se tiver frio, chuveiro quente, ou então eu tenho uma bacia aqui grande, né, eu encho de água, dou um sabonete para ele fazer espuma, que ele adora, coloco shampoo também. Aí eu dou vasos, né, garrafinhas para ele encher. Sempre eu dou ali uma ocupação para ele, tá? Para ele ali ele tá brincando, né? Mas para mim ali tem um objetivo. Primeiro de acalmá-lo, né? E segundo ali também eu tô trabalhando o sensorial dele, tá? Tô trabalhando também a coordenação, que ele vai encher as garrafinhas, eu dou de vários tamanhos, estrategicamente. E vou dando os comandos a ele, né? E aí quando vê, ele já relaxou e aí já tudo se normaliza, tá? Na rua também, no shopping, qualquer outro ambiente, se você usar o recurso certo, né? Você também consegue, sim, contornar aquela situação do momento. Mas preciso conhecer. Eu estou sempre batendo nessa tecla, porque foi a partir desse momento que tudo mudou no meu relacionamento com Davi, no meu lidar com Davi, né? Ficou mais suave para mim. Eu vejo ali. Deixa eu trazer aqui um momento assim que eu passei com ele essa semana, né? Eu estava no ônibus, porque agora, gente, a pessoa só quer andar de ônibus, a pessoa só quer andar de metrô, né? Ele ama. Vou para andar o dia todo da Viana de ônibus de metrô. Enfim, na porta da clínica apareceu uma abelha amarela. E aí, imagine que Davi, né, já queria fazer a terapia por conta dessa abelha, mas conseguiu fazer. A terapeuta disse que todo momento ele falando dessa abelha amarela. Só que quando ele saiu, a abelha já tinha ido embora. Na minha cabeça, tudo já estava resolvido. E aí pegamos o nosso ônibus e ele veio falando. A abelha amarela, compra um saco. Porque é com saco que ele costuma capturar essas abelhas no interior. E quero o saco. Meu Deus, já vendo que Davi repetia várias vezes. Eu quero um saco. Entrou uma senhora com um saco. Aí você imagina que eu já fiquei já apreensiva de Davi querer esse saco. E ele dizia, eu quero um saco, eu quero um saco. Então, sim, eu sabia que quando ele descesse desse ônibus, o ponto que a gente ia descer
era próximo a uma feirinha de frutas. E ele sabia que a gente ia descer nesse ponto. Então ele já estava se preparando, porque não pegou a abelha da clínica, ele ia capturar alguma. E eu sabia que eu não ia conseguir capturar essa abelha, né? E aí foi que eu fiz o quê? Liguei pro pai dele para pegar a gente num ponto antes, né? E mudar esse foco dele. Aí foi aí o que eu fiz. Então, se eu não conhecesse, talvez eu passasse por uma situação assim difícil com o Davi, né? Porque ele já estava na mente dele, já toda trabalhada, que ele ia capturar essa abelha. Não pegou a da clínica, mas ele iria pegar outra. Então, daí a importância da gente conhecer. Aí, chegando aqui em casa, eu consegui contornar, mudei o foco dele, né? Eu já usei a estratégia que eu acabei de falar a vocês. Já vamos brincar com a água e o sabonete. Aí eu consegui tirar dele o foco da abelha. Então, por isso que sempre eu estou batendo essa tecla. É de fundamental importância, é assim, a gente conhecer nossas crianças, tá? Aqui, né? Daí ele já começa. Não sei.